Show, o som está saindo. Galera chegando. E aí, então, agora temos mais tempo, não é isso? Eu mais uma hora. olhando o tempo aqui, meu Deus, não, 13 minutos. Se preocupe, não. Posso só finalizar, Jalisson, assim, bem rapidinho? Na verdade, pode, Jamile, pode ficar à vontade. E estratégias também, Simone, no sentido de dia a dia, né? Por exemplo, você terminou as disciplinas e aí você fica 2 anos focada na tese, assim. No dia a dia, como que você estruturou essa rotina para não desfocar da tese? E estratégias nesse sentido também, assim. Então, muito bacana, as perguntas estão bombásticas, obrigada, porque também vocês estão trazendo alguns pontos cruciais da gente falar. Um dos motivos da gente estar tendo deadlines para mandar para eventos, isso faz com que você se organize. Por exemplo, vou falar mais ou menos o caminho das rosas para vocês. Eventos internacionais, geralmente você precisa submeter resumos, os resumos, ou então as primeiras versões dos artigos. Grandes eventos pedem, muitas vezes, só o resumo. E o resumo é aprovado, e aí você manda depois o artigo. No final do ano, por exemplo. Agora, faltando esses 3 meses para terminar o ano, vocês precisam estar fazendo esses artigos, porque vocês vão precisar submeter em dezembro, janeiro. Então, assim, isso pegando eventos internacionais, pensando no contexto dos países nórdicos, né, Europa, Estados Unidos, etc. Por quê? Porque aí os eventos vão acontecer mesmo em meados do ano. Então, ou seja, no fim do ano, vocês preparam esse material. Na virada do ano, vocês estão enviando esse material. Ele está com áudio. Está com o áudio ligado aí. Está só fazendo um... Cris, Estão fazendo direitinho? Cris, desliga seu áudio, por favor. Estou falando. Alisson, vê se você consegue mutar ela. O administrador pode mutar. Estou tentando. Estava fazendo Aí estava falhando aqui. Não está aparecendo, não estou conseguindo, não. Não está aparecendo essa opção, não. Vamos falando, acho que daqui a pouco... Eu vou ligar para ela. Então, e aí no final do ano, ou seja, vocês têm, por exemplo, eu estava entre uma virada de ano e outro, Natal, Ano Novo, submetendo para esses eventos internacionais. E tendo que mudar isso no meio do carnaval, janeiro, fevereiro, porque se fosse aprovado, a apresentação junho e julho. No Brasil, não. No Brasil, você tem, acho que a ANPAD, por exemplo, você tem que mandar até abril. CMEAD, acho que você consegue mandar até junho. Então, o Brasil, ele pega mais a partir de março, os deadlines, né? A partir de abril, março, enfim. Então, vocês precisam ficar de olho nesses calendários desses eventos, porque esses calendários, eles também ditam a sua rotina de produção, tá? Então, ou seja, está tudo muito relacionado. Para frisar, esse método, ele é um método desenvolvido por Davel, e Davel, ele estudou, assim, o orientador dele, na vida acadêmica dele, ele trabalhou dessa maneira e ele aprimorou esse método para poder aplicar com os orientandos dele. E esse método, ele vai te ajudando de várias maneiras, sem você perceber. Então, mandar para evento não só se te dá um feedback, mas você também cria uma rotina de trabalho com base nesses prazos, tá? Porque revista você pode mandar quando quiser, a não ser que a revista seja uma chamada especial, enfim. E você tem que se acostumar, porque você pode ficar 2, 3 meses sem receber nenhuma informação da revista, enquanto isso você vai agilizando outro artigo. Como eu falei para você, Jamile, eu fui bolsista e, basicamente, eu vivia para a tese. Então, ou eu estava na faculdade, ou eu estava em casa. Eu peguei também a pandemia, né? Eu sou da turma de 2018. Isso é um outro fator muito importante. Eu fiz uma etnografia. Como fazer uma etnografia num contexto pandêmico? Eu comecei muito cedo a minha pesquisa. A minha pesquisa começou quando eu estava desenvolvendo o projeto. Eu entrei em 2018, em 2017 a minha pesquisa começou. Eu tenho um artigo de um evento que eu fui já no início de 2018, antes, inclusive, de começarem ali as aulas, porque eu já estava ali em campo verificando esse aspecto.
participando de projetos de pesquisa, envolvidas em grupos de pesquisa relacionados às artes e à cultura. Então, quando veio a pandemia, quando eu qualifiquei, eu já tinha artigo publicado, eu qualifiquei no final de 2019, eu tenho um artigo justamente publicado em 2019. Então, olha que maravilha você poder qualificar com um artigo aceito, isso é uma outra dica, porque você dá um peso para o seu trabalho, sabe? Então, é uma estratégia. E quando veio a pandemia, eu tive que utilizar mais de outras estratégias que fazem parte do meu desenho metodológico, que foram as estratégias virtuais, está acompanhando o meu campo virtualmente, porque o meu campo foi ter uma vida virtual como todo mundo. Como eu estava fazendo uma etnografia, na etnografia a gente segue o campo, eu também fiquei seguindo o campo virtualmente. Então, tem essas questões de quando que você vai qualificar. Para qualificar, já é importante você já ter algum artigo aceito. Vocês hoje têm, eu não peguei essa fase, do exame de síntese teórica, e eu já ouvi muitas queixas com relação a isso, mas eu vejo o exame de síntese teórica como uma oportunidade incrível de vocês amadurecerem, porque não é fórmula mágica, gente, é leitura. Eu posso chegar para você hoje e te dar a revista e a sua lacuna, mas existe um amadurecimento que você só vai ter quando você está lendo ali aquelas outras, você está fazendo a busca e aquele artigo não serve para aquilo, mas ele serve para outra coisa. Enfim, quando você construiu na sua cabeça toda uma amarração que vem por uma maturidade de leitura. Então, assim, basicamente a minha rotina era os deadlines dos eventos, mandou para um evento, passa para outro artigo, chegou o artigo de feedback, trabalha nele e dá prosseguimento. Então, era isso. Eu costumo trabalhar de maneira muito focada. Não é assim, se eu estou fazendo 3 artigos ao mesmo tempo. Não. Eu vou focar em um artigo, vou mandar. Quando eu mandar, eu foco em outro artigo. Tem gente que vai trabalhar de maneira diferente. Eu trabalhei de maneira focada, mas assim, terminava um, mandava, pegava outro, mandava. Chegava um feedback, para tudo, porque o foco agora é trabalhar esse feedback para despachar esse artigo, seja para evento, seja para revista. A prioridade é esse artigo que chegou. Então, você vai fazendo um malabarismo que você também vai aprendendo a lidar com o tempo, em termos de produção. E essa articulação interna, o Jamil também fez essa pergunta, esse é um dos grandes mistérios. Eu já estava até conversando com a Larissa sobre isso, porque vocês viram, eu mostrei para vocês objetivos específicos. Você tem uma tese, que é o que você vai provar, e aqueles artigos, eles vêm a construir essa tese. De maneira geral, eu tenho 2 artigos que deram justamente os maiores resultados, mas os outros eram construções dessa tese. Então, esse desenho, essa articulação, é muito importante vocês fazerem também, com a orientação, nessa troca advinda da leitura de vocês. Por exemplo, no meu caso, eu falei de empreendedorismo cultural. Empreendedorismo cultural tem um vínculo muito grande com a questão local, basicamente. Assim como o pagode tem a ver. E aí, um dos meus artigos foi sobre embeddedness, que é sobre o que a gente chama de enraizamento, que é uma categoria com relação a enraizamentos, incorporações com relação à cultura local. Então, assim, a gente pega alguns aspectos da tese para aprofundar, e aquele aspecto ele vai vir a responder e a contribuir para o seu objetivo geral, contribuindo de forma específica, já que ele vai se tornar um objetivo específico. Então, acho que é um grande segredo também essa construção e essa amarração entre os artigos em objetivos específicos para contribuir com o objetivo geral. Então, assim, se você for pegar o meu artigo A, ele dá indícios para a tese, mas ele ainda não é a tese. O artigo B é um artigo metodológico, não teria nada a ver ele separadamente, ele faz sentido para dar base para a minha metodologia. O artigo C já vai trazendo respostas, o D e o E trazem essas respostas. E os outros mostram uma aplicação, como, por exemplo, o caso para ensino, que foi a contribuição tecnológica, pedagógica, etc. Então, aí é preciso leitura, estudo, e separando as categorias que vocês vão trabalhar para que vocês construam ali artigos defendendo aquele ponto, que os artigos, vocês sabem, eles são muito específicos. E foi aquilo que eu falei para vocês. Determinadas temáticas em artigos, elas vão ficar mais à frente e outras vão ficar mais escondidas.
por causa do escopo daquela revista, mas a temática vai estar lá. Então, é justamente a questão do amadurecimento com a leitura, com o campo, com a escrita, que só mesmo você consegue ter com intimidade com o seu trabalho. É que você precisa gostar mesmo, e você precisa querer contribuir, e você precisa querer ser a pessoa que entende mais sobre isso no mundo, porque a gente sabe que desenvolver teorias, a gente precisa disso, a gente precisa estar encabeçando o estado da arte. O que mais? Respondi, Jamile? Perfeitamente, até mais. Obrigada. Tem mais, gente? Tem perguntinhas? Não sei se tem pergunta aqui no chat também. Do outro chat, eu não sei se tinha alguma coisa. Não, tinha só alguns comentários parabenizando você pelo trabalho. Show. Larissa levantou a mão. Lari, pode falar. Oi, boa tarde. Oi, Si, mais uma vez. Primeiramente, com certeza agradecer, né, essa contribuição. Como o João falou, você realmente é uma grande referência para a gente. E a gente ainda ter estudado junto, ter tido esse privilégio de ter esse contato mais direto. Estou feliz que aquela conversa do almoço que a gente teve está sendo compartilhada aqui com mais colegas. Si, eu queria que você falasse um pouquinho mais, por favor, sobre a estruturação que você fez por artigos, considerando a sua vontade, né, até então, de fazer o seu doutorado sanduíche. Eu lembro que na conversa que a gente teve, você comentou que você deixou os principais artigos, né, de modo a interessar também os professores de fora. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Outra excelente pergunta, Lari. Então, aí também são as estratégias de sedução que eu falei para vocês, que fazem parte de alguns dos achados da minha pesquisa, e também fazem parte do estilo do professor Eduardo Davel. O que acontece? Quando a gente quer fazer doutorado sanduíche, primeiro que a gente já precisa ter qualificado, né? O processo para pedir um financiamento CapSprint ou outro, você precisa ter qualificado. Ou seja, e você precisa ter uma série de documentos de aceite dessa universidade internacional e mostrar isso para pedir esse financiamento. Então, quando eu falei para vocês que a gente, quando você vai mandar artigos para eventos internacionais, e se você tem o objetivo de fazer um doutorado sanduíche, que é, assim, uma oportunidade única e maravilhosa, quem puder fazer, quem puder investir nisso, faça. Esse professor externo, ele vem a contribuir com algum aspecto da sua tese. No meu caso, a professora Samantha Warren, o nome dela mudou para Samantha Parsley. Samantha Warren, vou falar Warren porque foi assim que eu conheci ela, ela é um dos principais nomes em estética organizacional na administração. Basicamente, Antônio Strati, Silvia Gerardi, Samantha Warren são os grandes nomes. O professor Strati estava se aposentando, a professora Silvia Gerardi também, e aí eu fui para a professora Samantha Warren. E como é que a gente faz isso? E aí vou trazer a metodologia do professor Davel, que é uma super dica. Ele pede para a gente listar quais são os possíveis professores internacionais que poderiam nos receber numa universidade como essas, tá? E que professores são esses? Pessoas que vocês vão citar, que vão ser referências no seu trabalho. No meu caso, eu falei de estética organizacional, como eu falei, tinham esses nomes. Tinha um outro nome, que foi o professor Taylor, que eu entrei em contato com ele, que, na verdade, ele foi a minha primeira tentativa. E aí a gente faz uma lista das prioridades e entra em contato com esses professores por um e-mail mesmo, normal. E nesse e-mail, a gente já se apresenta, fala qual é a temática, que a gente está querendo desenvolver tantos artigos, já manda o título desse artigo ou um resumo desse artigo, ou seja, já existe um escopo desse artigo preparado, e ver se esse professor tem interesse em te receber, já manda aí um plano de trabalho com possíveis datas, se esse professor tem interesse em te receber naquela data. No meu caso, o professor Taylor, por exemplo, falou, olha, Simone, eu adorei, mas só que eu estou mudando de instituição. Internacionalmente, a carreira é diferenciada aqui no Brasil. Eles mudam muito de universidade, porque eles trabalham, são trabalhos em empresas privadas, ou então são universidades públicas, mas o estilo de contratação é diferenciado. Então, eles vão mudando para onde eles têm melhores condições, recebem mais, etc.
Isso é muito frequente. A gente tem várias histórias no nosso grupo de pesquisadores, de orientandos da VEL, que eles estavam mudando de faculdade o tempo inteiro, e é uma coisa a se preocupar e a se pensar. E aí eu não pude fazer com esse professor, e aí eu falei com a professora Samantha, e a professora Samantha gostou, e aí a gente cria uma relação de anos. A gente vai pedir documentos, essas pessoas vão nos dar documentos, vão nos dar orientação sobre a instituição, a autorização dela e da própria instituição, e uma série de outras questões. No meu caso, e aí são histórias muito legais, tem alguns professores que te abandonam, mas tem outros que te recebem. No meu caso, eu cheguei na Inglaterra, acho que segunda-feira à noite, foi dia 2 de novembro, e a professora estava com uma cesta de comida para mim, porque eu cheguei 20 horas da noite, tinha viajado 2 dias, enfim, essa viagem longa, e era uma cidade fui para o interior, fui para o sul da Inglaterra, e ela me recebeu com uma cesta de alimentos para os próximos dias, porque quando eu cheguei estava tudo fechado. E ela é um amor de pessoa, maravilhosa, e aí a gente desenvolve uma relação, e ela está comigo em 2 artigos. Comigo, com o professor da VEL, estamos em 2 artigos. E hoje temos uma parceria. Então, é uma relação que vocês precisam desenvolver com essa pessoa, e é esse trabalho de sedução, a sedução por meio do trabalho que você vai oferecer, do artigo e da proposta que você vai oferecer para essas pessoas, certo? E aí, por exemplo, quando eu falei para vocês que a gente estava fazendo os resumos para os eventos, eu já fazia parte, estava em contato com a professora, estava fazendo ali os resumos, e a professora via e fazia as avaliações e ia também com o nome dela para os eventos internacionais. Então, no meu caso, quando eu cheguei no doutorado de sanduíche, quando eu fui para lá, já tinha sido depois da pandemia, a gente já estava em um estágio de evolução do artigo online maior. Mas no que ela ajudou? Quando eu cheguei lá, eu tive todo um acesso à Universidade de Portsmouth, ao banco de dados, você tem bancos de dados com acessos a mais universidades, a mais bancos de dados, a mais artigos. O conhecimento dela em estética, que ela foi falando, olha, essa parte aqui, eu acho que você pode melhorar. Isso eu descrevo bem claramente na tese. Olha, isso aqui não está claro. Não, isso daqui eu acho que você precisa ser mais estética. Não, isso aqui é perfeito, vamos investir nisso, porque realmente não tem nada sobre isso. Então, é uma troca. É uma troca com o teu orientador aqui e com o teu orientador lá fora. E é o desenvolvimento de uma relação. Isso é muito prezado quando nós nos tornamos pesquisadores, fazer projeto de pesquisa para a CNPq, etc., em termos de construção de redes internacionais. E essa troca realmente aprimora muito, porque aí esse é um outro aspecto. Infelizmente, ainda é muito diferente você produzir um artigo para uma revista brasileira, por mais que esse artigo esteja em inglês, e de você escrever um artigo para uma revista internacional em inglês. São outras escritas. Vamos dizer que, para o Brasil, você produz um artigo em inglês com uma mentalidade brasileira, digamos assim. Numa revista internacional, você precisa adquirir uma mentalidade internacional de escrita. E aí, o que é isso? A maneira como você escreve, a maneira como você articula as ideias é diferente. Então, isso faz parte desse processo de amadurecimento. Se vocês forem pegar e comparar um artigo no Top Journal nacional e internacional, vocês vão ver que a estrutura, a amarração das ideias, existem algumas sutilezas que você só aprende na prática e pegando dicas, trabalhando com essas pessoas. Grande parte do trabalho da professora Samantha comigo foi deixar o texto claro e fazer o que a gente chama de tradução cultural. Como fazer com que ingleses, gringos, entendam o que é o fenômeno do pagode baiano, o que é as pessoas estarem em casa e, de repente, chegar um carro aqui com um monte de música tocando e ninguém fazer nada e está tudo certo, ou então, de repente, bater a polícia e sair todo mundo correndo. Como explicar isso? E aí tem falas muito engraçadas nos eventos das pessoas me perguntando como é isso? Então, como eu explico isso para uma pessoa? É muito diferente. Não é simplesmente uma tradução linguística, é realmente uma tradução cultural.
Você precisa entender como aquelas pessoas entendem aquele fenômeno, e quem te dá isso são essas pessoas que moram em outros lugares, que são de outras culturas. Certo? Foi respondido? Maravilha. Alguém mais? Tem mais, gente? Alguém tá aqui? Simone, fique à vontade também de falar chega, viu? Que a gente sabe que você tem um evento, então fique à vontade de falar, gente, agora chegou minha hora, eu preciso ir. Estou para vocês, meu evento é o Caruru, mas estou tranquila, minha sogra está oferecendo aqui, não posso convidar, se pudesse, convidaria. Movido a pagode mas baiano? Não vai ter pagode baiano, eu tento, mas não vai ter, viu? Ali vai mais um boleirinho, uma coisinha, mais um teclado, de repente uma Rocha, um Roberto Carlos. Para mim não faz muita falta o pagode baiano, não, mas eu imagino que para você sim, então tá tudo certo. Eu gosto. Eu tenho aí os gostos, vários, assim. Luiz está aqui presente também empreendedor cultural. Olá. Gente, mais dúvidas? Eu perguntei no início quem viu a tese, quem tem interesse em produzir tese por artigos. Tentei dar uma geral, entrando em alguns detalhes da tese, pegando algumas outras dicas. Eu espero que eu tenha respondido. A grande mensagem é justamente gostar do que vocês estão fazendo. E um outro ponto que eu queria trazer, lembrei agora também, é muito comum vocês verem artigos, resultados e conclusão. Não tem uma sessão de discussão, por exemplo. Não façam isso. Criem uma sessão de discussão nos seus artigos. Resultado é uma coisa, discussão é outra coisa, conclusão é outra coisa. Eu também avalio o artigo, e, assim, tem várias revistas aí importantes que você publica, resultado e conclusão. E aí, quando você vai ver ali, cadê? Cadê a contribuição para o avanço? É a pesquisa sendo replicada. Bacana. Replicação de pesquisa é legal para você aprender a fazer ciência. Um exercício didático, mas você precisa contribuir com o avanço do conhecimento. E essa contribuição ela é amarrada na sessão de discussão. Então, todos os artigos têm discussão, e essas discussões fomentaram a grande discussão final lá na tese. Então, esse é um grande ponto que eu estou trazendo para vocês, que também é um objeto de destaque. E eu estou falando isso porque vocês vão ver grandes revistas com artigos sem a sessão de discussão. Tá? Isso é ainda uma cultura, uma mentalidade, é aquilo que eu falo para vocês da diferença da produção nacional e internacional, que a gente ainda tem muito que crescer e desenvolver, mesmo se a gente focar aí na temática dos estudos decoloniais, mas a gente está falando de produção científica, certo? Então, é por aí. Simone, como você fez um artigo específico sobre teoria e você fez um prévio aproximando teoria e campo empírico, você não fez um capítulo teórico? Tem um capítulo teórico. Também, né? Tem. O primeiro artigo que a gente vai falando A, B, C e D, que é a maneira como a gente estrutura os artigos, mas na verdade, o meu primeiro artigo publicado foi o artigo teórico empírico. Não, eu pergunto uma introdução teórica antes dos capítulos. Certo, perfeito. Eu quase tive. O meu intuito inicial era ter um capítulo de revisão teórica. Só que a minha tese, gente, vocês viram, ela está com 400 páginas. E naquela estratégia que eu falei para vocês da sedução, o tamanho é um fator que depõe contra, certo? Então, assim, se eu fosse ter uma sessão de referencial teórico na tese, que ia ser a introdução, referencial teórico, metodologia e os artigos, a tese ia ter mais de 500 páginas. E nós conseguimos resolver os aspectos teóricos nos artigos e também no capítulo de livro. Até isso, algumas coincidências, eu acho que quando a gente está fazendo um trabalho bacana, sério,
apesar de todos os problemas que a gente depara, algumas coisas vêm a nos ajudar, que alguns chamam de serendipidade, né? Então, eu justamente, quando estava sentindo falta de um artigo teórico, veio a proposta do capítulo de livro no internacional que a gente produziu, que foi justamente uma revisão sobre os estudos em estética e empreendedorismo, que aquilo ali ficou pouco em um artigo e eu consegui aprofundar no capítulo de livro. Então, ou seja, a gente conseguiu trazer o referencial teórico para os artigos e também por meio de contribuições específicas. Mas aí isso também fica a cargo dessa relação, da temática, do tamanho, porque é importante que o trabalho não fique repetitivo, sabe, fique cansativo. Isso também faz parte justamente desse encantamento que o seu trabalho precisa provocar. Então, são cálculos que a gente precisa fazer. Mais alguma dúvida? Eu cheguei a falar já que as outras teses que foram premiadas também foram teses por artigo, todas com alguma parte em inglês. Eu acho que é isso, gente. Acho que eu falei tudo que eu poderia falar. No mais, é buscar estímulo pelos pequenos ganhos que a gente tem no dia a dia. É justamente um feedback legal de um evento, poder estar num evento como o Enampad desse ano, que você encontra um monte de gente legal, façam parte de projetos, de grupos de pesquisa, porque a gente faz parte do coletivo OCA, e da VEL faz reuniões com os alunos, e no início a gente tinha uma dinâmica muito legal, hoje ainda tem, mas em menor escala, nós avaliávamos os artigos dos colegas. Então, ali, gente, nas reuniões, todo mundo chorava, era choradeira, risada, a gente contava muita experiência, então essas trocas são fundamentais. Lembrar que quando a gente está mandando um artigo para ser avaliado, a gente está trocando. Então, o feedback pode ser grosso, pode ser estúpido, acontece, mas é tentar tirar ali o que vai ajudar no seu trabalho e evitar replicar práticas hostis, negativas, mal educadas, enfim, tentar evitar ser essas pessoas que criticamos no mundo acadêmico. E, assim, seduzam pelo trabalho de vocês, pelo seu interesse, pelo seu gosto, e façam com que seu orientador queira se reunir com vocês também. Não é simples, mas os orientadores são pessoas, são professores, que também têm tesão em algumas temáticas e outras não. E eles também vão observar o seu desempenho a partir do seu interesse, do que você trouxer, do que você estiver trazendo de novo, porque o trabalho mental todo, esse trabalho é seu. O quanto você... E Davel também teve um grande papel, e Samantha, porque eu ia muito para vários lugares. Quando você tem uma temática que é muito original, você pode desenvolver muita coisa. Então, o papel deles também é falar, não, vamos focar nisso aqui. Isso aí é outro artigo, deixa para você escrever isso aí depois. Não, professor, mas isso aqui vai... Não, peraí, não. Foca só nisso aqui, por causa justamente dessa visão externa e mais estratégica que eles têm, que a gente está aprendendo nesse processo. Certo? Perguntas? Mais perguntas? Mais alguma, pessoal? Professor Iracildo. Iracildo levantou a mão. Oi, Simone. Na verdade, sim, eu não vou fazer pergunta, não. Recentemente, a gente está entrando no doutorado agora, sou lá professor da UESC, aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. Então, assim, eu queria, na verdade, te parabenizar pela caminhada. Eu nem vou te parabenizar pelo resultado final, não, porque eu acho que a caminhada foi mais importante do que o resultado final. Então, eu queria te parabenizar pela caminhada. Foi uma caminhada realmente muito bonita. E aí, como eu estou entrando agora, e eu acho que também tem outros colegas nossos que estão entrando agora, isso fica como uma referência forte para a gente. Dizem que quem sai nesse nível deixa uma responsabilidade muito grande para quem fica, né? Então, assim, sucesso, parabéns, realmente, assim, a caminhada, de fato, muito linda. Eu não estou uma pergunta específica, não, era só mesmo para aproveitar o momento de parabenizar, tá?
Obrigada, Iracildo. Você me lembrou. Eu sempre tive algumas teses e trabalhos que eu admirava muito. Eu vou falar algumas aqui. A professora Josiane, que é uma da professora Josiane, professora Letícia, que são avaliadoras da revista OIS, professora Carolina Chiesa, que hoje é professora da Universidade de Roterdã, lá em Roterdã, na Holanda. E eram teses que eu via e eu falava, nossa, que legal essas teses. E, assim, foi uma surpresa para mim ter essa indicação. Eu não sabia que chegaria a isso. Não era um objetivo. Meu objetivo era fazer um trabalho que eu pudesse olhar e gostar, como eu fiz a minha monografia, como eu fiquei arrependida com a minha dissertação, e fazer um trabalho que eu olhasse e falasse, nossa, que legal esse trabalho. E quando eu entreguei essa tese, tinha todo um carinho envolvido. Então, foi bem emocionante a minha defesa, a fala dos professores, eu fiquei bem surpresa, porque a gente espera todo e qualquer tipo de crítica da vírgula ou do aspecto tal, isso e aquilo, e felizmente foi tudo muito positivo, e foi uma surpresa muito legal também isso. E um dos objetivos de hoje aqui, eu fui menção honrosa, eu quero que vocês ganhem o prêmio, viu? Tragam o prêmio, que é um pós-doc, então eu espero que isso contribua para que vocês tragam prêmios. Esses prêmios também valem pontinhos nos baremas de alguns concursos. Vou escrever um artigo científico sobre a avaliação dos baremas dos concursos, que assim, é cada coisa que a gente vê mais diferente possível. E esses prêmios também geram aí alguns décimos, e isso tudo faz diferença. Ou seja, a questão, o valor instrumental disso também tem, mas o melhor mesmo é o quão gostoso a gente poder ter essa recompensa, principalmente de maneira não esperada. E aí eu quero muito que vocês tragam também mais prêmios, não só por uma questão de pontos do programa, eu quero muito que o NPGA cresça cada vez mais e mais, mas também para a vida de vocês, porque é uma superação. A gente tem muito problema de confiança, muito. O tempo inteiro as pessoas e o mundo minam a nossa confiança. Então, essas coisas dizem que você pode, você é capaz, vai com calma, respira, tem aquela frase, se você estiver cansado, não desista, apenas descanse e segue em frente. A Angélica perguntou algo sobre isso também, e a Larissa. Eu não deixava de ir para a minha praia quando eu precisava, de fazer os meus exercícios, e foram quando eu tive alguns, andando na rua, tem até alguns métodos que falam a importância da caminhada, Sócrates fazia isso com os orientandos dele lá na Antiguidade Clássica, Steve Jobs fala muito disso, a gente tem um método de etnografia de rua, de caminhada, para você ajudar nas suas ideias, e eu tive grandes insights andando, por exemplo, na rua, pensando na minha tese, em momentos de lazer. Então, assim, busquem momentos de lazer que também se relacionem à sua tese. A minha tese é fácil, porque é sobre empreendedorismo cultural, então eu via uma série do Sandy Júnior, do Chitãozinho Chororó, alguma biografia de algum artista, já me ajudava um pouco a abrir algum aspecto. Olha, isso que eu estou pensando aqui serve para todos esses que eu estou falando. Então, é uma coisa que faz sentido. Então, busquem também aí o lance do Domênico De Masi, do ócio criativo, mas busquem se adentrar no mundo da cultura da sua tese para que vocês tenham insights e aproveitem os seus momentos de descanso. Acordava muitas vezes 5 horas da manhã pensando na tese, eu chamo de ressaca moral da tese, e ali escrevia algumas coisas no WhatsApp e ia. Então, são algumas outras sugestões. Ô, Simone, desculpas, eu não tinha ligado a minha câmera. Perdão. Desculpa a falta de educação. Foi só para você. Desculpa, tá? Mais uma vez, parabéns. Estou vendo aí em São Paulo. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu disponibilizei aqui no chat o link para a tese de Simone, certo? Eu até tentei procurar aqui, fiz uma busca aqui, ver se eu encontrava de Edson Simone, mas eu não achei. Deixa eu pegar aqui para vocês.
Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o arquivo da outra outra menina que também recebeu Certo. menção honrosa. A de Edson, não, eu encontrei o repositório da universidade, mas não, o link não está lá para a tese dele. Não estou conseguindo baixar, não entendi, porque é a primeira vez que eu uso esse, não sei como é que eu mando o PDF aqui pelo chat. Você pode mandar o link, ela está... Deixa eu ver aqui, peraí. O arquivo já está baixado. O dela tá fácil de achar, e vocês vão ver, o trabalho dela tá totalmente em inglês. Cadê aqui? Peraí, gente, deixa eu ver. Então, enquanto você procura aí, eu gostaria de agradecer a professora Andréa pela ideia, pela brilhante ideia de fazermos esse bate-papo com você. Foi bem rico, assim, o que você falou, as suas contribuições. A gente que está nessa fase agora pelo menos eu, né? A minha turma está nessa fase de definição, fechamento do tema, fazer esses recortes, está sendo, assim, bem desafiador, porque, enfim, é um trabalho que, no nosso caso, né, que é o doutorado, né, Lari? É um trabalho que demanda uma certa energia, né? Então, a gente quer gastar essa energia com uma coisa que a gente, de fato, goste, se identifique, enfim. Mas obrigado, professor Andréa, pela ideia. E parabéns, Simone, novamente, pela menção honrosa. Acho que gente, obrigada, Julissa, obrigada a vocês também por essa organização. Novamente, desculpe por precisar ter remarcado. Eu não estou achando aqui também nenhum link, já, porque eu acho que eu fechei, mas é a Lara Mendes. Vocês saberiam dizer como é que eu compartilho o documento aqui por esse... Eu posso tentar aqui e mando para o pessoal no grupo. Eu ia sugerir que você mandasse para Jalisson e ele manda no e-mail. Maravilha. Ótimo, então tá. Eu já estou com a tese dela que eu mando para vocês e vamos ver depois se disponibilizar, mas eu dei uma olhada justamente para ver se essas teses elas eram tradicionais ou elas eram teses por artigos, ou seja, é um indicativo, não sei das outras áreas, é um indicativo da questão da importância do impacto que a gente causa, né? Então, e mais uma vez, a gente vai falar, tem um produtivismo nessa história? Tem. Somos cobrados, precisamos pontuar o tempo inteiro, seja para entrar em um programa, seja dentro do programa, mas mais do que o produtivismo. Existe uma aprendizagem que não existe quando você faz uma tese, um trabalho tradicional. Por exemplo, para fechar, se eu tivesse entregue agora entregando a tese em 2022, eu ia estar agora fazendo os artigos. Eu, por exemplo, não teria os pontos que eu tenho para participar de concursos agora. Eu não teria uma tese premiada. Eu não teria todo o feedback que eu tive nesse processo e que contribuiu para a tese alcançar algum estágio maior do que ficar arquivada, a gente sabe, nos sites das nossas instituições. Minha monografia está lá, só o que valeu da minha monografia é o artigo, a mesma coisa da dissertação, e agora não. Por causa dos artigos, a minha tese ela ganhou um alcance que ela não teria se não fossem os artigos. Então, isso aí é um outro... Pensem sempre na aprendizagem, que isso é o que a gente mais adquire nesse processo todo. Como o Gracildo falou, a importância do caminho, né? Já compartilhou aí, maravilha. Eu encontrei aqui. Enquanto você estava falando, eu já estava buscando. Tá aí a tese dela. Perfeito, rápido. Então, maravilha, isso, gente. Mais alguma pergunta, não? Não, acho que é... Obrigada, Simone. Vai lá relaxar agora, ó. Obrigada de coração. Por tudo. Bom trabalho. Puderem participar. Tomara que tenha dado certo a gravação, Angélica. Isso, eu tô aqui quietinha, gente, só nos bastidores, porque eu tô gravando. Muito obrigada. Que momento riquíssimo. Obrigada, aproveite a Nampad. Qualquer coisa, pessoal, estamos por aí. Bom trabalho. Valeu, obrigado. Até mais, pessoal. Um beijo. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.